na escola dominical para aprender a palavra de Deus. Ela me traz conhecimento espiritual para enfrentar o inimigo e vencer o mal. Tua palavra é escudo, espada e broquel. Ela é o caminho que me leva ao céu. Ela é o farol que me guia por este caminho. Com ela eu nunca estou sozinho. Escola dominical para aprender a palavra de Deus. Escola dominical traz crescimento espiritual. Escola dominical para aprender a palavra de Deus. Escola dominical traz crescimento espiritual. Oiê é o meu! Mas você ficou muito tempo no ar! Mas é porque eu estava com muito fôlego. E aí a gente divide, né, crianças? Isso aí, tia Fabiana! Isso aí, vamos aprender a dividir bombom, chocolate. De vocês, hein? Você gostou? Muito bonito, hein? Muito legal, gostou né? da minha sainha, tia Fabiana? Olha, eu quero perceber, vocês estão uma graça. Eu tô chique no último. Olha o sapatinho do Leleco, da Lili. Muito estiloso vocês. Né? Tio Marcelo, Oi. eu já era bonitinho, né? Agora eu estou lindinho. Né, Lilica? Fala aí, Lilica. Você agora tá lindinha? Eu tô linda! Ai, legal. Lindos. E aí, crianças, vocês gostaram da cantata de Natal? Eu gostei. Foi muito emocionante. Muito. Muito emocionante. Falar de Jesus é sempre muito bom, né? Foi muito fofo ver vocês lá com as crianças participaram, fizeram a peça, os professores. O pessoal, todo mundo amou, né, crianças? Tia Fabiana, Oi. aquilo tudo ali foi a Vera. Foi a Vera. Foi a Vera. Mas, antes da gente começar essa nossa aula, esse cenário lindo, vocês aí lindos, né? Com esses modelitos novos, né? Estão cada dia mais fofinhos. O que a gente tem que fazer? Dá um like, compartilhar. Fala, Leleco. Eu tô deixando você falar, né? Eu tô trabalhando meu fruto do espírito. Então eu tô deixando você falar, porque vocês falam que eu falo demais. Eu não falo demais. Já falei que eu não falo demais. Eu falei que eu só sei me comunicar. Eu não falo demais. Eu sei me comunicar. Chega! Entendemos, Leleco. A Ok. gente tem o quê? Dá um like, Ah, toca o like. sininho, compartilha. Dá um like, compartilha. Chama o papai Chama e o a papai, mamãe. mamãe. Mamãe, coloca Chama os no amiguinhos. status, não é? E Ah. abençoe outras crianças com a palavra de Deus. Sim. E antes, qual vai ser o professor que vai dar aula hoje? Professor de hoje, eu já sei. Posso falar? Pode. Vai ser o tio Marcelo. Tio Marcelo. Viu? Tio Marcelo Você deixou eu vai falar? vir com a aula sobre as... Esqueci. Tesouro. Tesouro. Isso, Viu? tesouro. É porque eu lembrei da última aula. A última aula foi sobre pérola. Sobre pé. Viu como eu tô antenado? Foi com quem mesmo? Foi com o tio Elcio. Tio Elcio. Cara, esse tio Elcio é gente muito boa. Ele é muito... Ele agora tá carecão. Verdade, você viu? Ele tá estiloso. Então, crianças, fiquem com a aula com o tio Marcelo sobre a sequência das parábolas de Jesus, tá bom? Então, Sim. ó, se comportem, Sempre. prestem bem atenção nessa aula, tá Sempre. Pode deixar, tia Fabiana. bom? Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Fala, galerinha da Rede Kids, sejam bem-vindos a mais uma aula de todo o nosso domingo. Hoje é uma aula muito especial, a primeira aula do ano. E juntamente aqui com o nosso amiguinho Leleco e a Lilica, para estar conduzindo essa aula muito especial que o tio Marcelo preparou para esse domingo tão especial. Não é isso mesmo, Leleco? Legal, gostei, sim. Não é isso, Lilica? Isso mesmo, tio Marcelo. E na aula de hoje nós estaremos falando sobre tesouros. Quando vocês lembram dessa palavra, o que vem à mente de vocês? Tesouro. Você, Leleco? Tesouro? Vem muitas coisas assim de riquezas, não é isso? Valiosas. E você, Lilica? Ouro.
ouro, né? Coisas valiosas. Pedras preciosas. Exatamente. E a aula de hoje a gente vai falar sobre tesouros, alguns tipos de tesouros. Mais especificamente sobre 2 tipos de tesouros em que Jesus ele usa para estar nos orientando, nos ensinando também. E passando aqui, o tio lembrou de um desenho da infância. Provavelmente vocês podem ter ouvido falar sobre esse desenho, mas talvez não tenham assistido. Que é do DuckTales, ali, o Pato Donald e o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, ele era um pato muito rico. Ele tinha uma casa, assim, um cofre imenso, onde ele guardava todo o seu tesouro. Olha quanta moeda eles tinham. Olha, ele Tio tinha, Marcelo! tá vendo? Oi? Você assistiu esse desenho? Eu assistia, eu gostava muito. DuckTales, somos caçadores de Eu não lembro desse aventura. desenho. Não é da minha época, não. Não, né? Não. Mas a gente tem a oportunidade lá no YouTube, se vocês puderem dar uma olhadinha lá. Sendo que esse pato aí, que ele era muito rico, milionário, apesar dele ter muito dinheiro, ele era muito mão de vaca, assim, muito pão duro. Não gostava de dividir o dinheiro dele com ninguém. Tinha Aí não, muito ciúme do dinheiro dele, sabe? E aí ele se privava de estar mesmo com os amigos, curtindo a vida dele, porque a vida dele era totalmente voltada para quê? Para tomar conta do dinheiro. Ele era muito apegado, tipo ali, ele tá ali com um saquinho de dinheiro na mão, e ele era muito apegado a esse dinheiro. E esse desenho, a gente viu que ele não tinha total felicidade, apesar dele ter essa quantidade imensa, dele chegar a conseguir nadar, como nós vimos ali, né? Nos dinheiro, assim, era muito... Eu achava Ele tava muito... mergulhando, como se estivesse mergulhando numa piscina. Exatamente, e eu ficava imaginando também mergulhando. Poxa, se eu tivesse dinheiro eu também faria isso. Mas não dá, o dinheiro que eu tenho não dá nem pra dar um timozinho, né? Você vai bater de cabeça. Pô, no raso. Que tá muito rasinho. Então, galera, na Bíblia também, Jesus ele fala sobre uma história de um jovem muito rico. E certa vez esse jovem perguntou a Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Inicialmente Jesus lhe propôs os mandamentos. O jovem responde: mas isso eu já faço, eu já obedeço os mandamentos. Jesus então ele olha para esse jovem muito rico com amor e ele fala assim, porque de fato praticava o que ele queria mesmo. Convida a esse jovem a fazer o quê? A integrar a comunidade do rei, ou seja, a seguir a ele, sendo que para isso ele deveria se desfazer de todos os seus bens. Ele deveria pegar tudo que ele tinha e vender e distribuir para quem? Para os pobres, e assim seguir a Jesus. E o que você acha que esse jovem rico fez, Leleco Lilica? Ele aceitou. Não aceitou. Não aceitou? Não. Sabe por quê, Lilica? Ele não aceitou? Não, por que, tio Marcelo? Porque ele era muito rico e ele olhou tudo aquilo que ele tinha e falou assim, como que eu vou me desfazer de todos esses bens aqui e seguir? Eu tenho muita coisa. E, infelizmente, ele abaixou a sua cabeça e saiu e seguiu o seu rumo e não conseguiu se desfazer das coisas para assim seguir a Jesus. Porque ele tinha o coração dele mais voltado para o dinheiro do que realmente para aquilo que Jesus estava convidando ele a fazer, porque ele não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele teria que abandonar um para seguir o outro. E nessa hora, e também Jesus, né, ele complementa também e fala que é mais fácil um rico, né? É mais difícil um rico, mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, pelo buraco da agulha, do que o rico alcançar os céus. Aí o tio até botou ali a agulha, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma agulha mesmo, aquela de costurar, mas a agulha era uma abertura feita na pedra ali, e você vê que ela é tão estreita que seria muito difícil o camelo passar. E Jesus, ele faz a semelhança. É mais fácil um camelo, mesmo com aquele tamanho todo, passar por esse buraquinho, do que um rico ele chegar e se desfazer de todos os seus bens e seguir a Jesus e assim alcançar os céus. E o versículo que eu quero que vocês decorem hoje é o seguinte: onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6:21. Vamos falar com o tio Marcelo?
onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Mateus 6, 21. Vocês viram que tanto no personagem lá do patinho rico, quanto nesse jovem rico, que ambos estavam ali apegados aos seus bens materiais, eles não conseguiam aproveitar aquilo que Deus ele proporcionava aqui na terra. No caso do patinho, ele era tão apegado ao dinheiro que ele não conseguia aproveitar as outras coisas boas que Deus também tinha proporcionado a ele aqui na terra. Juntamente, esse jovem rico, ele era uma pessoa com muito dinheiro, com muitas posses. E da mesma forma, Leleco, a galera que está em casa, ele também não conseguiu seguir a Jesus, e apesar dele conhecer a palavra, obedecer os mandamentos, ele não conseguiu seguir a Jesus porque tinha muitas coisas valiosas. Ou seja, o seu coração estava firmado não em Deus, mas sim nas coisas materiais, nas suas riquezas. E nossa aula hoje, continuando, lá em Mateus 6,19, do 19 ao 21, Jesus ele chega e nos orienta o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. É uma orientação e é verdade. Quantos de nós já tivemos coisas aqui que ou enferrujaram, roupas que nós até guardamos por achar, essa roupa é tão legal, que fizeram um buraquinho, né, com a traça ali, elas estragaram guardadas, e a gente podendo estar abençoando outras crianças, até brinquedos. Eu sou um que tem um brinquedo que eu recebi há muito tempo, que eu não brinco, e ele está guardado lá em casa, uma ambulânciazinha, que ela está amarelinha, está funcionando e tal, mas ela está lá. Eu sei que daqui para frente a tendência dela é ela ficar mais amarela ou até mesmo se quebrar. E eu fico, às vezes, a gente acaba se prendendo a certas coisas materiais e deixando de fazer, de estar abençoando as outras pessoas com isso. E a gente se apega em tanto nessas coisas materiais que deixa de cumprir o propósito de Deus, que é o quê? Abençoar com aquilo que nós temos, está abençoando outras pessoas. E pelo contrário, nós preferimos deixar estragar, ou nos apegamos a coisas que o ladrão também pode vir, né, e levar aquilo que a gente tanto almejou, e a gente fica buscando por tantas coisas que são coisas passageiras, que apesar de termos um tempo aqui na Terra, nós nos preocupamos mais com as coisas que são materiais do que com aquelas coisas que são eternas. Então Jesus está orientando isso. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Porque é isso que acontece com as coisas materiais, não é verdade? Sim. Elas podem estragar, elas podem ter problemas, né? E o ladrão pode vir roubar. Mas, em contrapartida, ele vem orientando para nós utilizarmos, né, ou termos tesouro, ou ajuntarmos tesouros aonde? Nos céus. Nos céus. Então nós vimos até agora que existem dois tesouros. Sim. Um tesouro na terra, que aí a gente exemplificou ali através das moedas, né? E o tesouro no céu. O que será isso? Se está no céu, são coisas que não são materiais. Ou nós vamos ter tesouros na terra, que são materiais, e tesouros no céu. Nós precisamos entender isso e diferenciar essas duas coisas, tá bom? Sim. Para isso, o tio Marcelo botou aqui alguns brinquedos que vocês gostam muito, assim. É o PlayStation 5, esse é o último PlayStation que foi lançado, se eu não me engano. Botei ali um drone, um iPhone e um robô ali muito inteligente. Ele tem vários recursos ali muito especiais. E às vezes nós, né, crianças e até mesmo adultos, né, ficam ali ansiosos querendo ter um videogame desse tão legal. Sim, Lica. Você esqueceu de botar uma boneca. E esqueci de botar uma boneca, é verdade. Da próxima vez eu vou botar uma boneca. É que você é a nossa bonequinha, entendeu? Ai, você já está representando já a bonequinha que está faltando, muito valiosa e preciosa aos olhos de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então é isso. E a gente fica tão preso a essas coisas, querendo conquistar essas coisas. Meu filho mesmo, Daniel, ele fica: pai, eu quero um PlayStation, que o meu deu problema. Eu quero. Eu falei: não, mas esse momento não é o momento, agora ainda não dá. E eu vejo que ele fica triste, né, por eu não ter condições ainda de dar esse presente a ele. Esse robô também é um robô que ele queria muito, né? E aí ele fica
naquela coisa, ansioso, querendo, às vezes até ficamos tristes, mas nós como servos de Deus, né, como os filhos de Deus, nós não devemos ficar ansiosos por essas coisas, porque por mais que elas sejam bem legais, elas um dia vão estragar, vão ficar ultrapassadas. Quantos videogames já passaram, né? Quantos telefones celulares já tivemos, né? De vários modelos, e a vida é assim, né? Vai lançando outros modelos, e se nós vivermos baseados só em esses recursos, a gente vai acabar vivendo só para as coisas materiais e esquecendo daquelas coisas que realmente são eternas, que nós vamos levar para a eternidade. Então são tesouros materiais. Mas eu queria falar ainda com vocês sobre outros prêmios que a gente às vezes quer ganhar aqui na Terra. Até botei uma imagem ali de um homem, né, entregando uma doação e tirando foto desse ato dele, né, querendo ter curtidas, né, no Facebook através de tal atitude. Nós não devemos também agir dessa forma, porque a Bíblia nos ensina que quando, pois, dermos esmola, não toques trombeta, nem diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, se nós formos abençoar outras pessoas, sejam com alimento, sejam com dinheiro, sejam com um presente, que isso fique somente entre você, essa pessoa e Deus, porque de tal forma, se nós fizermos isso, Deus entende que nós já recebemos essa tal recompensa, porque o que nós estávamos querendo, na verdade, não era receber um prêmio de Deus, desse tesouro que nós estamos chegando a falar que receberemos lá no céu, mas sim, nós já recebemos nossa recompensa aqui na terra, que é o quê? Que são as curtidas, são os comentários. Olha, aquele cara lá é muito legal, olha como é que ele faz, ele é tão bonzinho, ele faz as coisas para pessoas, ele dá, ele faz. Então aqui está falando, se vocês fazem isso dessa forma, não é legal e vocês já receberam a sua recompensa. Da mesma forma, quando nós formos jejuarmos, né, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Da mesma forma, se nós formos ter um momento de comunhão com Deus, que é o jejum, nós não precisamos mostrar para todas as pessoas que, né, com aquela cara. Inclusive Jesus fala, lava lá o rosto, melhora a tua aparência, depois de você jejuar, para que as pessoas até mesmo não percebam que você fez tal ato. Esses atos, né, da gente ser bom, amar o próximo, doar, é uma forma da gente estar fazendo o quê? Ajuntando tesouros aonde? No céu. No céu. E para que isso venha a valer realmente, nós não devemos nos utilizar disso para nos promover. Da mesma forma como eu falei lá da doação daquele rapaz, igualmente ao jejum. Quando nós formos fazer isso, façamos de uma forma simples, humilde, sem fazer se apresentar muito, porque essa também não é a nossa intenção. Porque caso contrário, vocês também já receberam o seu galardão aqui na terra. Vocês já receberam aquilo que vocês queriam, que é o quê? O reconhecimento perante os homens. Porém, vocês perderam a oportunidade de ajuntar tesouros aonde? No céu! No céu. Da mesma forma, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Mais uma vez está falando ali de recompensa e mais uma vez está falando para você se apresentar, mostrar a todo mundo que você deve orar. Não. Usar aquela voz assim, ô Senhor! Negativo. Pai da eternidade. Não, nós devemos fazer de forma contrária. De que forma? Entrar no nosso aposento, fechar de uma porta e falar em secreto com Deus. Porque é dessa forma que nós encontraremos ou receberemos a nossa recompensa. E dessa forma nós estamos mais uma vez ajuntando tesouros aonde? No céu! Tesouros no céu. Muito bom. E eu peguei um exemplo aqui de um ato muito legal de uma viuvinha. A gente fala sobre a oferta da viúva. A tia Fabiana gosta muito dessa oferta, ela sempre comenta comigo e eu lembrei dela de estar completando essa aula com ela também.
Essa passagem está em Marcos 12, do versículo 38 ao versículo 44. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram a esmola. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Jesus estava no templo, estava próximo ali do local onde a gente coloca as ofertas, e ele estava percebendo as pessoas chegando com grandes ofertas, grande quantidade de ofertas, e ele foi percebendo, observando cada pessoa que estava ali e tal, de uma forma muito, muito sutil, e chegou essa senhora com 2 moedinhas e ofertou essas 2 moedas. E ele chegou para seus discípulos, e falou que os outros deram tudo do que estava sobrando. Porém, essa viuvinha, essa senhora, ela deu tudo o que ela tinha. Vocês podem observar que Deus ele não está preocupado ali com a quantidade de coisas que nós vamos dar, mas como o nosso coração está entregando esse dízimo, essa oferta. De tal forma que ela, com essas 2 moedinhas, agradou muito mais o coração de Deus do que todos os outros que estavam dando muito, mas não estavam com o coração totalmente desprendido das coisas materiais. Tio Marcelo, Oi. então aí deu pra entender bem uma coisa. Com certeza, o coração dela não estava preso aos tesouros da terra, certo? Exatamente, ela estava totalmente ligada no propósito divino, no propósito de Deus. Muito bom, Leleco. Você entendeu também, Lelica? Eu entendi que ela deu totalmente de coração. De coração, porque o coração dela não está apegado nas coisas materiais, mas sim nas coisas celestiais. Que é o mais importante. As Exatamente. outras pessoas estavam dando de obrigação, né, tio Marcelo? Obrigação, até mesmo porque não ia fazer falta para ela, não ia fazer diferença. Apenas para cumprir ali, talvez até mesmo um ritual, a forma. Só para mostrar, né, pra para as mostrar que pessoas tem também, muito. né? Pode ser também isso. Mas a viuvinha, que é o exemplo especial para nós, é o que? Ela deu tudo que tinha e com amor. Amém? Amém. Amém. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E a gente pode ver isso aonde? Nesse exemplo aí da viuvinha, que o coração dela não estava ligado às coisas materiais, mas totalmente desprendidas e ligadas nas coisas celestiais. E esse é o exemplo que o tio Marcelo quer guardar. Esse é o exemplo que nós precisamos ter, Leleco, Lilica, a galera que está em casa, de observarmos isso, e não apenas observar e achar, poxa, legal a oferta da viuvinha, muito bom, curtir, mas sim praticarmos da mesma forma e nos desprender dessas coisas materiais. Seja ela um tênis que você pode estar abençoando a pessoa, uma calça, uma camisa, um brinquedo, ou até mesmo uma ajuda ali na merenda, né? Às vezes eu tinha muito coleguinha que chegava, às vezes eu estava sem dinheiro, e ele falou assim, pô, Marcelo, vou pagar seu lanche hoje. Opa, beleza, glória a Deus, aleluia. E vamos lá. Então, assim, eu já fui muito abençoado e também pude abençoar muitas pessoas também. Tio Marcelo, você falou dessa assim. forma. Oi? Marcelo, você falava assim, né? Em Cristo digo a verdade, não E não minto. minto. Eu aceito. Amém, vem que vem. É isso mesmo, galera. Por quê, galera? A gente pode até alcançar, né? A gente pode trabalhar, a gente pode fazer muitas coisas, e não é errado nós buscarmos coisas materiais, né? Faz parte da nossa vida. O que a gente não pode ter é o amor a essas coisas, ou fazer isso o único objetivo de nossas vidas. Porque essas coisas materiais nós vimos que elas ficam ultrapassadas, elas estragam, elas dão defeito, né? Ladrões podem vir e roubar. E vejam quanto tempo nós chegamos a ficar aí nos desgastando, gastando todo o nosso tempo trabalhando. Não que trabalhar é necessário sim, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Nós não devemos ficar obcecado pelas coisas materiais. Por quê? As coisas materiais, como a gente já aprendeu, elas passam. O que nós devemos estar ligados são nas coisas celestiais, a fim de recebermos o quê? O galardão. Assim como fala lá em Apocalipse 22:12, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E esse galardão, esse prêmio, esse tesouro que nós iremos receber lá no céu, essa coroa que muitas das vezes a gente simboliza, que nós receberemos ao chegarmos ao céu,
nós alcançaremos através de quê? Através das nossas atitudes, através do nosso desprendimento, através do nosso amor ao próximo, através das nossas atitudes com todos, né? Com tanto quem está aqui, com a gente ama, quanto com aqueles também que não estão no nosso meio, às vezes na igreja. Então a gente precisa estar praticando essas boas obras a fim de ajuntar tesouros no céu. Por quê? Esses tesouros no céu, eles têm fim? Não. Eles estragam? Não. Eles é eterno. Então o que nós precisamos mais é buscar, ajuntar, praticar são tesouros, são atitudes que venham chegar a gerar tesouros que a gente possa juntar tudo isso e receber o nosso galardão quando chegarmos lá no céu. Saúde! Obrigado. Nada, Lelé. Quer uma água, Lelé? Depois. Vamos lá, vamos seguir a aula. Porque como está escrito lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus ele tem um prêmio para aqueles que o amam e praticam a bondade aquela que ele deixou para que nós dessemos continuidade. E esses receberão um prêmio, que é esse galardão. Que a gente até imagina que seja uma coroa, né? Porque é algo bem gracioso, coisas que reis usam. Mas é algo que a gente não tem como imaginar, a nossa mente não consegue alcançar esse prêmio. E é isso que eu quero encorajar a você que está em casa, Leleca, Lelica, a buscar, a juntar esse tipo de tesouro. Não se desgastar por coisas que se acabam aí com o tempo, ou vão ficar aí por mais que a gente dure um tempo aqui na terra. Isso será passageiro, mas esse tesouro que está no céu, esse sim vale muito a pena a gente se esforçar e praticar esse amor pelo qual Cristo nos ensinou. E para exemplificar essa aula, vamos para a parte prática, né? Que é a parte da dinâmica. Vou botar o like aqui em cima. Parte prática. Não esqueçam de dar o like e compartilhar com a galera. Nessa dinâmica, o tio vai estar falando aqui. O tio botou aqui, ó, esse recipiente aqui de vidro, representando a nossa vida. O tio colocou também arroz. Arroz, opa! Arroz, representando as coisas materiais. E a batata aqui. Tio Marcelo, Oi. você vai fazer um purê de batata? Depois da aula a gente faz. Ah, já deu até fome. Já tá até fome, verdade. E aqui nesse versículo ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus estava falando sobre as coisas, Deus conhece a nossa necessidade e Ele não vai nos deixar nunca faltar nada daquilo que nós precisamos. Sendo que às vezes é normal a gente acabar esquecendo por ser pessoas, né, e desejarmos coisas materiais. Não que isso seja problema, mas primeiro nós precisamos buscar o que? As coisas de Deus. Essa aqui, como eu falei, o nosso recipiente é a nossa vida. O arroz são as coisas materiais. E as batatas são as coisas de Deus, aquilo que Deus ele manda a gente praticar com os outros, né? A gente deve fazer, nós devemos obedecer, o nosso ministério, aquilo que a gente precisa estar nos ocupando. Percebam, galera, que as coisas materiais, elas conseguem às vezes, devendo a nossas atitudes, ao comparar aqui todo o espaço praticamente da nossa vida, ela cabe direitinho. Sendo que quando a gente dá tanta atenção mais para as coisas materiais, as coisas de Deus acabam ficando aonde? Fora do recipiente aqui, fica fora da nossa vida. Porque nós nos enchemos tanto de coisas materiais, buscando coisas materiais, e a gente não tem tempo para as coisas de Deus, de praticar aquilo que Deus nos ensinou. De outra forma, o tio vai estar mudando aqui agora. Vamos inverter isso aqui. Vocês vão poder observar. O tio vai botar aqui. Opa! E você vai lavar o arroz? Depois. Já tá lavado, tá, tia Fabiana? Ou não? Agora eu vou fazer aqui o inverso. Eu vou botar os planos de Deus primeiro, ó. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, ó, o reino de Deus. As coisas do reino de Deus são as batatinhas.
que o tio Marcelo tá colocando aqui, estão vendo? Sim. Exatamente. E agora, quando a gente obedece os mandamentos de Deus, aquilo que Deus fala, ele está falando que é o seguinte: como eu coloquei aqui as batatas que representam o reino de Deus, em primeiro lugar, todas as outras coisas, ó. Eita! Balançou aqui um Ih, pouquinho. tio Marcelo, vazou tudo. Vazou aí. Vazou tudo. Mas é assim mesmo. Faz quando parte, Deus, faz parte. quando Deus faz as coisas, ele é tão misericordioso que chega a transbordar mesmo. As coisas de Deus Tio são... Marcelo, você é muito engraçado. Mas galera, mas é a verdade, é a realidade. Verdade, e a gente tem que verdade. aproveitar tudo aquilo que Deus ele tem nos direcionado. E assim acontece. Percebam que agora, galerinha que está em casa, vocês que estão vendo, como o tio colocou aqui, ó, as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras coisas foram acrescentadas de acordo com a quantidade dentro da nossa vida e coube tudo dentro da minha vida. Com isso, eu posso ter uma vida mais saudável, mais tranquila, uma vida confiando em quem? Em Deus, respeitando, né, o propósito, cumprindo o meu propósito aqui na Terra. Eu recebo também as promessas pela qual eu obtive pela minha obediência. E assim precisa ser a nossa vida. Vocês entenderam? Entenderam, Leleco? Eu entendi. Leleca? Foi muito show. Deu Muito pra entender legal. Tio Marcelo, direitinho. Oi. Eu entendi tudinho. Se você fizer pergunta pra mim, você vai ver só. Então vamos lá. Ih, Leleco. Quais tipos de tesouro aprendemos hoje? Os tipos de tesouro? Que nós falamos, existem dois tipos ali Dois de tipos? de tesouro. Isso. Então, tá valendo, né? Sim, tá Essa valendo. pergunta é a Vera. É a Vera. Ele Tá tá valendo. querendo um bombonzinho, tio Marcelo. Então eu vou responder. Bombom. Opa! Bombom é bom, levinho, nem Opa, engorda, tão opa. levinho. Então valendo um bombom. Quais tipos de tesouro aprendemos hoje? Quais foram os dois tipos? Tem o tesouro da terra e o tesouro dos céus. Muito bom, tesouro da terra. Ganhei. Mas não Eu acaba tô- por aí. Eu não tô nessa competição, não, Tá Leleco. voando bombom aí, galera. E, Eu vou deixar a outra parte. cada um pra Lili responde responder. um. E aí, é errado termos bens materiais? É errado a gente ter coisas materiais? É errado? Você Não, não é errado, mas primeiro nós temos que colocar o reino do céu Em primeiro lugar. em primeiro lugar. Muito Isso, Lilica, você entendeu. Isso aí bom, mesmo. Lilica. É. Vocês estão muito atentos à aula. E Sim, como nós ajuntamos tesouros nos céus? Opa! praticando as coisas de Jesus que ele tem nos ensinado, certo, tio Marcelo? Através das nossas obras, não é Sim. isso? Das Nós nossas ações também, né, tio Isso, Marcelo? exatamente, nossas atitudes. É assim que nós ajuntamos tesouro nos... Céus. Muito bom! E Lilica, devemos mostrar para todos, assim, todo mundo tem que saber o que a gente faz, nossas boas obras? Não, Como é que a gente tem que ser feito? nós temos que fazer sem ter que ficar mostrando para as pessoas. Só Deus conhece os nossos corações. Muito Lilica, bom! tá muito Lilica, esperto, vocês estão hein? muito fera, hein? Eu tô aprendendo com você também, Leleco. E o que a gente aprendeu com a oferta da viuvinha, Leleco? Ah, isso eu peguei e vou ganhar um bumbum. E eu aprendi que a viuvinha, ela não tinha o coração dela preso às coisas da terra. Tanto é que ela deu tudo o que tinha. Exatamente, não foi a quantidade, mas o amor com o qual Sim. ela ofertou, não é A verdade? qualidade, né, tio Marcelo? Muito bem, isso é mesmo, Leleco, Lilica. E Lilica, qual é o nosso tesouro no céu? O tio deu até um nome, né, que a gente vai receber lá. Você lembra qual é esse nome? Galardão. Galardão, exatamente. O Leleco me deu cola, tio Marcelo. Ninguém tinha percebido. Eu ia falar salvação. Essa cola foi bom porque a cola foi te ajudando, na verdade, né, Lilica? Pra ajudar. É. Agora não vai esquecer mais. Exatamente. E com isso, galera, vocês
tiveram muita atenção na aula, Leleco, Lelica, vocês também que estiveram em casa. Falamos sobre esses dois tipos de tesouros que nós vivemos, apesar de ser humanos, né? Estarmos sempre ali entre os bens materiais. Vimos também que não há problema em nós termos isso, mas o nosso coração não tem que estar preso a essas coisas porque são coisas passageiras. E nós devemos buscar o que? Tesouros celestiais, que são aqueles tesouros que são eternos, são tesouros que a gente vai levar para a vida eterna. Ou seja, a gente não pode pegar, mas a gente vai conseguir usufruir, né? Confraternizar, viver um prêmio que está lá no céu, segundo Jesus falou. E eu vejo também, botei essa oração, que foi uma oração que falam bastante sobre o tipo de atitude, como nós devemos agir como cristãos. E como pedir, como reconhecer, a quem reconhecer e como fazer esse tipo de oração. Olha, tudo bom? O Leleco tá se engasgando, Tá. Tio Marcelo, Oi. eu peguei muita chuva essa semana. Ah, então foi isso. Foi a chuva. Então, vamos fazer essa oração agora. É uma oração que Jesus nos ensinou, a referência que Ele nos deixou. Vamos fazer junto comigo? Vamos sim. Leleco, Lilica. Sim. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Valeu, galerinha. Valeu. Espero vocês terem curtido essa aula tão especial, que vocês tenham sempre ligadinho aqui a todo domingo, participando, crescendo, amadurecendo, curtindo, compartilhando com outras pessoas, outros amiguinhos também essa palavra tão saudável, tão abençoada, que a gente prepara aqui com tanto carinho para vocês. Ó, um beijo e uma semana super abençoada para vocês, ó. Sim. Curte bastante. Beijão. E abençoe a galerinha, tá? Beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.